Soltar a vinheta. Olá, Liege. O nosso entrevistado aqui hoje do Espaço do Consumidor é o Dr. Quênio Pereira. Quênio de Souza Pereira, não é isso? Correto. Dr. Quênio é advogado, especializado em direito imobiliário, é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e diretor da Caixa Imobiliária, é isso mesmo? Correto. Tem mais alguma coisa, doutor Quênio? Doutor Quênio já é muito conhecido aí nos meios do consumidor, né? Acho que não só o consumidor de Minas, como todo o Brasil, já conhece o doutor Quênio. E nós vamos falar aqui de alguns assuntos ligados ao consumo na área imobiliária, doutor Quênio. A propósito, eu queria iniciar, como que está a relação no direito do consumidor em relação à construção civil, a essa questão imobiliária mesmo. Nós tivemos uma fase um pouco conturbada, de empresas com problema, ou seja, de mau atendimento ao consumidor. Como que está esse mercado agora em Belo Horizonte, você que é atuante em várias pontas desse segmento, doutor Quênio? Fabiano, o mercado está muito bom em relação à construção civil, mas infelizmente tem construtoras que não estão cumprindo com o papel de entregar em dia a obra. Tem empresas que receberam o dinheiro do consumidor, no caso o comprador, e praticamente não investiu nada na obra, ou seja, tem terrenos vazios, apesar de compradores terem quitado 30, 40 meses as prestações. Então, nesse caso, é muito preocupante, cabe ao consumidor se unir, ou seja, o condomínio assume essa obra para tocar o empreendimento. Só que tem construtora que ela é muito bem assessorada juridicamente e o consumidor, de maneira lamentável, ele não se une, não se organiza. Então, isso estimula realmente maus empresários no ramo da venda do imóvel na planta, ou seja, para comprar o imóvel na planta requer muito mais cuidado do que adquirir aquele imóvel pronto. Já pronto. Então, o foco do problema é basicamente a aquisição do imóvel em construção. Com algumas certeza. Construtoras, deve ser algumas construtoras, só algumas, né? A grande maioria é séria, cumpre com obrigação, mas uma ou outra, né, infelizmente, recebe o dinheiro, desvia, não aplica o dinheiro na obra e deixa o consumidor, o comprador, a vir navio. E tem um ponto interessante, a lei protege o comprador, só que deve agir, aplicar a lei, ou seja, se unir. Então é importante que haja uma conscientização que quando você compra o imóvel na planta, o risco é muito maior do que pronto. Sim. E cabe essa comissão de representantes, no caso de compradores, né, acompanhar a evolução da obra. E se verificar que a construtora está desviando dinheiro, parar de fazer o pagamento e requerer, no caso, a condução da incorporação no lugar da construtora. Isso é fundamental. Ou seja, excluir a construtora da administração daquele negócio e uma comissão de consumidores, de comprador, assume em substituição a construtora. É mais ou menos isso? Corretíssimo, Fabiano. Isso é fundamental. A lei protege o comprador nesse sentido, só que o brasileiro, em geral, confia em excesso, deixa as coisas rolarem até chegar a um ponto crítico. Então é importante que haja uma atuação eficaz do comprador, no caso do consumidor, para evitar um prejuízo maior. Inclusive, a construtora, quando pratica um ato irregular, no caso o atraso da obra, ela tem o dever de pagar para o consumidor uma multa pelo atraso, bem como só cobrar taxa de condomínio, cobrar os impostos que for do bem do apartamento, após entregar a posse para o comprador, e não como acontece com algumas construtoras, que passam a cobrar a taxa de condomínio, mesmo com o imóvel estando a posse da empresa. Entendi. Doutor Quênio, pela sua experiência de muitos anos militando nesse ramo do direito imobiliário, qual que é o foco do problema? Em relação ao atraso, que eu vejo muitas reclamações, né? Atraso da entrega da obra, do apartamento no prazo estipulado contratualmente, ou em problema em relação à construção. Eu vejo muita reclamação também do consumidor, do comprador, em relação ao prédio com problema. Ela recebeu o apartamento, mas não funciona, tem problema com água, problema com gás, problema na obra. Qual que você acha que atinge mais o consumidor atualmente? Com certeza eu entendo que é a parte dos vícios de construção, os defeitos. Porque qualquer prédio, é comum, é difícil, com o passar do tempo, ter algum defeito. Sim. Então, pode ser uma boa construtora, isso surge algum vício, no caso de infiltração, no caso de uma pastilha ou de um granito descolado da fachada. Isso é natural da construção civil? É natural, isso acontece. Então, o diferencial é quem resolve e quem não resolve. Corretíssimo. Tem empresas sérias que assumem essa obrigação e consertam de maneira adequada. E tem construtora que tenta protelar a solução para vencer o prazo de garantia de 5 anos.
Um fato interessante, Fabiano, de acordo com o Código Civil, o prazo de garantia de 5 anos é irredutível, mas tem construtora que coloca um manual de garantia, coloca no contrato, prazo de garantia de 2, 3 anos, o que é completamente cláusula ilegal. nula. É cláusula nula. Porque tem um Código Civil que diz que é 5. Que é 5. Prevalece, no caso, o Código E Civil. um ponto interessante, ressalto, é irredutível. A lei fala que não pode reduzir o prazo de garantia. Entendo. Agora, se o construtor já entrega um bem falando que a garantia é de 2 anos, porque ele realmente tem uma consciência de que o produto é ruim. Então, cabe ao condomínio... Verdade, bem colocado isso aí. Não é? Se ele quer reduzir esse prazo, é sinal que o produto dele não é bom, né? Tem realmente, bem colocado. E tem um ponto interessante, qualquer imóvel deve durar, em média, isso é uma questão mundial, de 50 anos o imóvel. Não é um bem pouco durável, ao contrário, muito durável. E tem automóveis, né? O automóvel hoje aí tem garantia de 5 anos. Tem, então o automóvel é muito menos durável do que o imóvel. Verdade. E outro fator interessante que cabe ao consumidor, o síndico, acionar a construtora antes do prazo de 5 anos para evitar a prescrição. Então é importante que haja uma conscientização que o construtor não procura... deixar ultrapassar os 5 anos. De jeito Surgiu nenhum. o problema, notificar um construtor para que ele venha a reparar esses defeitos. E se não reparar de maneira adequada, é importante que o consumidor, o condomínio, contrate um perito, um engenheiro, para acompanhar esse conserto e ver se o conserto é realmente definitivo. Porque tem empresas que fazem uma reparação paliativa. Porque a coisa é muito técnica, né, doutor? Muito técnica. E tem soluções, às vezes, com 3, 4 formas diferentes. Então, a reparação tem que ser definitiva para evitar que o consumidor venha a ser prejudicado com um reparo ineficiente. Mas na evolução dos tempos, aí vamos dizer, na sua opinião, você acha que todos esses problemas, aqui principalmente na Praça de Belo Horizonte, eles evoluíram bem ou não? Continua muito complicado, como teve uma época aí no passado? Infelizmente, parece que o brasileiro tem a mente, né, uma memória curta. Porque o caso da Encol, que lesou 40 mil famílias em década de 90, está se repetindo agora. Então, está se repetindo agora. Tem empresas com construtoras problema no mercado. Então o consumidor tem que ficar alerta. Ficar alerta e nada de agir baseado na esperança, esperar acontecer as coisas. Tem que tomar providências de imediato, preventivas, numa consultoria prévia, ou se for o caso de algum problema, não achar que a justiça é o mau caminho. O Poder Judiciário, ele atende as pessoas desde que ele seja acionado. Então, é importante que haja uma postura mais segura do consumidor em fazer notificações. Postular o seu direito. E nada de agir de forma verbal. O pessoal está com mania de mandar e-mail. E-mail, por si só, não resolve nada. Então, tem que tomar providências técnicas para evitar um prejuízo maior em relação à área imobiliária. E qualquer prejuízo imóvel é de grande monta. E na área do aluguel, doutor Kennedy, muito problema também? Não, nessa área? Não, o aluguel está muito tranquilo. Questão de taxa, que o inquilino diz que não tem responsabilidade por aquela taxa, o proprietário diz que a taxa é dele, isso ainda continua ou já está bem claro agora? Está bem claro. Então, quem paga a taxa de contrato, a taxa de cadastro para fazer o levantamento da ficha do inquilino dos fiadores é o proprietário do imóvel. Então, o inquilino ele só paga o aluguel e os encargos contratualmente estipulados no contrato. Isso está tranquilo, está previsto nas normas, não está dando problema. Não. E não há mais divergência em relação a isso. Entendo. Doutor, o outro assunto, agora mudando um pouquinho, é essa questão da contribuição sindical. Aqui tem um sindicato dos condomínios que soltou agora uma cobrança aí para todo mundo aí, para todos os condomínios de Belo Horizonte, eu suponho, porque as reclamações são muitas, querendo receber uma tal de contribuição sindical. Isso é legal? É ilegal? Como que é que você vê isso? Então, alerta aos síndicos, né, que essa taxa do Sindicom, do sindicato dos condomínios, não é obrigatório o pagamento. Um detalhe que o Sindicom, de maneira habilidosa, tenta induzir os síndicos, os condomínios, que serão empresas. O que acontece é o seguinte, essa taxa é obrigatória para a empresa, a que visa lucro. Condomínio nunca foi empresa, não visa lucro. O condomínio não tem receita operacional para ser obrigado a pagar a taxa de contribuição sindical. E já tem decisões dos tribunais nesse sentido, pacificando que o condomínio não é obrigado a pagar. Tanto é verdade, Fabiano, que o Sindicom nunca entrou com ações de cobrança contra nenhum condomínio. Então, eu ressalto aos síndicos, paga quem quer, não é obrigatório o pagamento. E há uma diferença também entre o condomínio do imóvel
vamos dizer, salas, escritórios, essas coisas para o residencial? É uma boa pergunta. Não tem qualquer diferença. O princípio básico é que condomínio não se equipara à empresa. Condomínio não tem dirigente, condomínio não tem receita operacional. O condomínio, ele visa o quê? É uma instituição sem fins lucrativos. É só para administrar aquela propriedade. Sua colocação é perfeita, é isso. Então, em função dessa situação que já está consagrada por decisões do STJ e de tribunais estaduais, nenhum condomínio é obrigado a pagar essa taxa. Porque se fosse obrigatório, logicamente que o sindicato entraria com as cobranças do juízo. Sim. Tanto que ele nunca entrou. Não entra, né? Aí tem até um processo criminal em andamento nesse sentido, em que o próprio presidente do sindicato declarou que ele nunca entrou com ação de cobrança contra os condomínios, ou seja... Porque não tem amparo legal para isso. Não tem amparo legal para cobrar em juízo, porque se entrar, ele vai perder essa causa. E eu penso até um pouco diferente, um pouco mais além disso aí, se me permite, doutor Kenny, é o seguinte, eu acho que ainda que essa contribuição fosse legal, ou seja, estivesse prevista na lei, ela seria imoral, né? Porque a todo pagamento tem que haver uma contrapartida, né? As pessoas ficam lá sentadas como os parasitas e cobrando das outras, é um negócio meio complicado, difícil de degustar, não? Não, tanto é verdade que tem sindicatos que viram realmente uma boca, né, para a pessoa ganhar dinheiro, não fazer coisa nenhuma a favor da sociedade. Então, não prestam nenhum serviço, mas recebe o dinheiro. É um verdadeiro parasita. E tem um detalhe, não presta conta para ninguém. Não presta conta também para ninguém. E um fato interessante que o Sindicom, eu tentei ter acesso à documentação uma vez, fiz a notificação para esse sindicato ter acesso às atas, à documentação. Não deixaram. Não deixaram. É uma caixa fechada, um cofre, né? É a caixa preta do sindicato. Então, nesse caso, infelizmente, eu acho que há uma certa habilidade em querer levar vantagem sobre os condomínios, induzindo ao pagamento, o qual não é obrigatório. Então, um ponto interessante é que se o condomínio quiser pagar... Porque manda o boleto, inclusive, falando que se não pagar tem multa, tem juros, tem uma série de coisas ali. Realmente o boleto não é obrigatório, o pagamento é obrigatório, e coloca frases no boleto, inclusive, parecendo que a prefeitura irá fiscalizar o condomínio que não pagar a taxa condominial, o que é absurdo e que acarretou, inclusive, esse processo de estelionato contra o Sindicom em função de dizeres inseridos na guia, que são dizeres que não têm respaldo legal. Entendi. Nosso tempo aqui é muito curto, doutor. Com certeza nós vamos querer o seu retorno aqui, porque esse assunto é bastante controvertido e de grande interesse para os consumidores. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso Espaço do Consumidor e espero contar com você aqui outras vezes. Será um prazer. É com você, Liege.